Olá, paz em Cristo Jesus, como vai? Vou bem, graças a Deus, espero que todo mundo esteja bem, obrigado à sua companhia, aos inscritos, sempre bem-vindo, inscreva-se, você que não é inscrito, deixa aquele comentário. Vou falar aqui do pastor lá da Belém, na Assembleia de Belém, falou lá umas coisas, né, meu, que é lamentável, né, o pastor tem que cuidar das ovelhas, que os pastores fazem explorar, são fariseus hipócritas, vamos ver aqui. O nome dele está lá no livro da Eclesiastes. Não tem valor para mim. Pode ser ele quem for para mim. Você sabe o valor que tem uma alma. Como é que essa obra cresce? Como é que ele faz? Você vê o absurdo, né? Quer dizer que a pessoa não vale uma prata furada. É uns absurdos que acontecem nessa instituição religiosa. Vamos ler a palavra. Em 1 Timóteo 4. 1 Timóteo 4. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrina de demônio. O que está acontecendo nas instituições religiosas é isso, né? Doutrina de demônios, espírito enganadores. A palavra fala, o Espírito diz claramente que nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão espírito enganadores e doutrina de demônio. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada. E proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graça e pelo que creem e conhecem a verdade, pois tudo que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado se for recebido com ação de graça. Pois a santificação é pela palavra de Deus e pela oração. Então, como que vamos nos santificar? Buscando a palavra e oração, né? Glórias a Deus, estamos nos santificando. Glórias a Deus, glória a Jesus. E se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus, nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina, que tem seguido e obedecido os mandamentos direto da fonte, não seguir supostos pastores, supostos profetas. Rejeite, porém, as fábulas profanas e tolas. Exercite-se da piedade, o exercício físico é de pouco proveito. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da futura. Esta é uma afirmação fiel e digna de plena aceitação. Se trabalhamos e lutamos é porque temos depositado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Ordene e ensine essas coisas, que ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino.
Não negligencie o dom que foi dado a você por mensagem profética ou com imposição. Imposição de mão dos presbíteros. Seja diligentes nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, preservando nesses deveres, pois atente bem para a sua própria vida, para a doutrina, preservando esses deveres, pois agindo assim, você salvará tanto a você mesmo quanto ao que ouvem. Glórias a Deus. Glória a Jesus. Mateus 26. Judas concorda em trair Jesus. Então um dos 12, chamado Judas Iscariote, dirigiu-se aos sacerdotes, aos chefes dos sacerdotes, e lhes perguntou: o que me darão se eu os entregar a vocês e fixarem o preço de 30 moedas de prata? Então Judas Iscariote traiu o mestre, entregou o mestre para os sacerdotes. Por 30 moedas entregou o Senhor Jesus, traiu o mestre. Hoje esses pastores fazem isso. Fazem venda e comércio do evangelho, traem o mestre, uns são maçons disfarçados de pastores. Segundo a Pedro 2:1-3, no passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vós falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si a mesma repentina destruição. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Em sua cobiça, tais mestres explorarão com histórias. Sua cobiça só pensam em dinheiro, em arrecadar dinheiro, pensam neles mesmos, exploram os irmãos e as irmãs. Explorarão com histórias que inventaram há muito tempo. A sua condenação paira sobre ele, a sua destruição não tarda. E não vos associeis às obras infrutíferas das trevas, antes porém condenai-as. E não vos associeis, não reunir-se com esses tais supostos pastores, é reunião, associar-se. Não reúna com esses supostos pastores, supostos profetas, falsos pastores. E não vos associeis às obras infrutíferas das trevas, antes porém condenai-as, porque as coisas feitas por eles em oculto, até dizê-los é vergonhoso. Mas todas essas coisas sendo condenadas é manifesto pela luz, pois tudo o que se manifesta é luz, pelo que diz: dispersa, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Glórias a Deus. Não tenho nada contra o irmão, eu falo dos supostos pastores, né, que não seguem o verdadeiro evangelho da luz, o nosso mestre, nosso salvador. Eu estou aproveitando dos irmãos e das irmãs, infelizmente é o que eles fazem. Glórias a Deus. João 4, versículo 23. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores
Que o Pai o procure, a Deus em espírito. É necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Glórias a Deus. Glória a Jesus. Santo, santo é o nome do Senhor Jesus, que é digno de toda honra e de toda glória. Senhor dos senhores e Rei dos reis, está muito próximo, viu? Senhor Jesus, vem nos salvar, vem nos resgatar, nos tirar deste mundo. Tudo que fizeres, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Colossenses 3, versículo 17. Glórias a Deus, glória a Jesus. É a última para finalizar. Glórias a Deus, obrigado pela sua companhia sempre aqui, né? Glórias a Deus. E santo, santo é o Senhor Jesus, que é digno de toda honra e de toda glória. Mateus 9, versículo 13. Ide, porém, aprendei o que significa misericórdia, quero e não um sacrifício, porque não vim chamar o justo, mas os pecadores ao arrependimento. É o que devemos fazer, é se arrepender diariamente, constantemente, nos santificar, buscando a palavra, orando, glórias a Deus. Glória a Jesus. E santo, santo Senhor Jesus, está muito próximo, viu? Senhor Jesus, vem nos salvar, vem nos resgatar. Glórias a Deus, agradecendo a sua companhia, peço a Deus Pai que abençoe aqueles que nos perseguem, abençoa os irmãos, as irmãs, em nome de Jesus Cristo. Um abraço e até a próxima, tchau.